Meus caros, cá estamos outra vez, agora para a segunda ronda de questões, uma coisa muito rápida de 5 minutos, por isso não façam direto, porque ficava uma coisa muito pequenina, não valia a pena, então vou gravar e imediatamente lanço no YouTube. Ora, portanto, a segunda ronda e vão as perguntas de André Ventura. Vamos lá ver. A segunda ronda ao Sr. Deputado Chega, Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Pedro Nuno Santos, queria voltar aqui ao tema de Frederico Pinheiro com duas questões. A primeira é uma questão muito específica, que lhe pedia também uma resposta específica, porque talvez também não esteja muito bem recordado disso, mas foi o Dr. Pedro Nuno Santos que lhe ligou ou foi ele que lhe ligou assim nessa noite? Isto porquê? Porque tanto quanto sei, mas também posso estar enganado, não tenho aqui a informação toda, nesse próprio dia, estamos a falar do 26 de Abril, se não me engano, 26 de Abril, penso eu, não houve notícia pública imediatamente desses factos, mas posso estar enganado, e se for assim, então terá outro enquadramento. Portanto, a minha questão é, como é que poderia ter sabido do acontecimento na própria noite, ou alguém lhe disse, ou alguém lhe transmitiu, ou se soube pelas notícias o que tinha acontecido no Ministério das Infraestruturas. E se foi o Dr. Pedro Santos que o contactou, ou se foi ele que o contactou assim e disse, olha, aconteceu isto e tal, este Galamba é um... Ou seja, no fundo, como é que soube destes acontecimentos e o que é que ele lhe transmitiu? Já agora, se não for nada que seja, enfim, privado ou pessoal, uma vez que isso pode ter importância em objetos que estão a ser também investigados nesta comissão de inquérito. Amigos, André Ventura está-lhe a perguntar quem é que ligou a quem. Querem apostar que ele vai dar uma volta e vai dizer que já não se lembra e que já não se recorda e que tanto pode ter sido ele como pode ter sido outro? Bela maneira socialista. Continuando. Tem que ver com os documentos confidenciais, enquanto era Ministro classificados, ou confidenciais, enquanto era Ministro das Infraestruturas. Porque nós tivemos aqui a notícia de que os documentos da TAP apenas tinham sido classificados depois do início desta comissão de inquérito. Ou seja, que só teria havido ordem para classificar documentos quando esta comissão de inquérito começou. E era importante percebermos se já era assim, ou seja, se durante o tempo em que foi Ministro, não havia esta comissão de inquérito ainda, não havia documentos da TAP classificados, porque havia, ou não? E se havia, quem é que os classificou? Quando classificavam documentos, nomeadamente o plano de reestruturação ou outros relativos à TAP, não houve intervenção do Gabinete Nacional de Segurança nesta matéria, porque a lei assim o determina, tanto quanto sei. E, portanto, penso que há toda uma metodologia e critérios que tem que ser o Gabinete Nacional de Segurança a intervir. Isto para quê? Para fazer o balanço da diferença do que nos disse aqui João Galamba, e que honestamente me parece que foi uma grande confusão e que não ajudou nada ao esclarecimento, mas isso não é da sua responsabilidade, nem lhe cabe a si comentar. O que lhe pergunto é se havia ou não documentos classificados sobre a TAP nessa altura, quem é que os podia ter e aceder e como é que era feita essa classificação. Portanto, são 3 perguntas. A terceira questão prende-se com uma frase de David Neilman que lhe vou ler, que diz o seguinte: a Airbus só ajudou a TAP aceitando a troca dos aviões e dando a sua contribuição financeira porque acreditava em mim, em David Neilman. Mas depois diz: o governo do PSD e CDS conheceu e aprovou a nossa proposta. Mas agora, 7 anos depois, alguns membros do governo do PS dizem que não sabiam do assunto, numa tentativa de se exonerarem de responsabilidade, que qualquer governante responsável e competente sabe que são seus quando assume o poder. Das duas, uma. Ou não dizem a verdade, ou nunca consultaram os documentos e as cartas que entregámos à par pública e aos vários governos, nem os pareceres dados na altura, hipótese que não deve ser aceitável para nenhum contribuinte e que não é aceitável para mim. Isto diz David Neilman. E eu queria lhe perguntar como é que responde a isto, no sentido em que ele diz que toda a informação foi passada, mesmo informação que agora todos os ministros que aqui vêm dizem desconhecer. E era importante perceber porque é que ele diz isto, como é que responde a esta questão. Para já, um pequeno comentário sobre a par pública. Quem me segue sabe que eu já, por várias vezes, não uma, talvez 2 ou 3, pelo menos 2, mas penso que foram 3, eu já tentei alertar para a par pública. A par pública é o cancro dentro do cancro que é a TAP. E quem manda na par pública hoje é quem mandava na Câmara Municipal de Lisboa há poucos meses atrás. Justamente Manuel Salgado, o dono da Câmara toda. É mais um caso de um pontapé da Câmara, porque estava a criar muita polémica quando se percebeu que ele próprio é que tinha o poder absoluto, ele era Deus.
caos dentro da Câmara de Lisboa, ele cortava e riscava no urbanismo, aprovava os projetos que queria, mandava alterar os que não queria e simplesmente recusava os que não fossem dos amigos. Ele movimentava mais de 400 milhões de euros por ano, só em projetos, só em edificações. O Manuel Salgado, que agora está na par pública. Vamos ver as respostas de Pedro Nuno Maserati a estas questões que eu tenho a certeza absoluta que serão iguais a zero. Depois a questão da demissão. Disse nesta comissão de inquérito várias vezes. A decisão de demitir foi minha, o Primeiro-Ministro negligente por não ter, antecipadamente, logo que a notícia surgiu, ter sabido dar um esclarecimento que tinha à sua disposição, porque, como disse há pouco na primeira ronda, a resposta estava mesmo no seu telemóvel. E, portanto, era uma questão de fazer essa pesquisa. Nós esperamos tempo, se for necessário, para explicar. Queria reiterar uma questão que já lhe tinha dito na primeira ronda. Esta demissão, que se não fosse decisão sua, teria que ser do Primeiro-Ministro, face à informação que conhecemos hoje, e à sua anuência política à indenização paga a Alexandre Reis. Se hoje não considera que a sua conduta foi negligente nessa matéria, sobretudo quando as notícias surgiram e andámos 4 dias, ou 5, ou não me recordo agora quantos dias andámos, sem saber se tinha havido intervenção do Ministério das Infraestruturas ou das Finanças, e a resposta estava na troca de mensagens entre si e o seu Secretário de Estado. O Secretário de Estado disse que tinha perdido o telefone e que não tinha acesso a essas mensagens. Mas o Sr. Ex-Ministro, tanto quanto sei, não tinha perdido o telefone e, portanto, tinha acesso a essas mensagens. Era só ter feito uma pesquisa logo quando as notícias surgem. Vamos retomar o tempo? Pode retomar. Duas últimas... uma questão relacionada com esta. Há pouco a doutora Pedro Nuno Santos disse... Eu perguntei-lhe se arrependia da indenização que pagou ao Alexandre Reis. E a sua resposta foi: eu agi de boa fé. Nós às vezes fazemos coisas de boa fé, mas que nos arrependemos. Olha, podemos casar de boa fé e arrepender-nos. Podemos abrir negócios de boa fé e arrepender-nos. Olha, até podemos comprar um carro de boa fé e arrepender-nos. E por isso a questão que eu lhe pus não me respondeu. Eu já percebi que agiu de boa fé. Que segundo diz, agiu de boa fé. Percebi e tenho a minha opinião sobre isso. Que não interessa para aqui. Portanto, o que eu lhe pergunto não é se agiu de boa fé, é se está arrependido de ter dado ok a essa indenização. Não é a questão de se agiu de boa fé, se achou que era o ponto de equilíbrio, como nos disse o Secretário de Estado, o Gomes. Não, é se arrepende hoje, se reconhece hoje que foi uma decisão errada, politicamente, e por isso assumiu essa responsabilidade, como já disse, se arrepende desta indenização. E, finalmente, Sr. Presidente, com a sua tolerância, o negócio da manutenção no Brasil. Vemos que o Dr. Diogo Lacerda Machado disse que foi o melhor negócio que foi feito em 50 anos. Este melhor negócio que foi feito em 50 anos deixou-nos em 2021 com um prejuízo recorde de 1.600 milhões de euros. É pouco. Diogo Lacerda Machado não é aqui um personagem sem nenhum desrespeito qualquer, é um dos mais próximos do Primeiro-Ministro, foi alguém que teve intervenção direta nestes dossiês, foi ele próprio administrador da TAP e consultor para os vários processos de privatização. Pois é. Como é que hoje olha para este negócio e se reconhece ou se acha que de facto foi o melhor investimento em 50 anos ou se foi um desastre para a companhia aérea? Porque de facto a TAP já tinha presença no Brasil e isto deixou-nos com um prejuízo muito, muito significativo e muito, muito acentuado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agraço-lhe a tolerância. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. Vamos lá ouvir as respostas, que vão ser bola. Sobre os acontecimentos e sobre os acontecimentos propriamente ditos, porque o Frederico Pinheiro tinha-me ligado quando foi demitido, a dizer que tinha sido demitido, mas isso sem qualquer relação com a ida dele para o Ministério ou o que aconteceu no Ministério. Sobre os acontecimentos e na decorrência dos acontecimentos, a chamada foi feita por mim. Foi feita por ele. E as pessoas... Sim, nesse dia, depois a resposta já dei, já depois da entrega do computador, e eu soube disso. As pessoas ligam, já corria o que é que tinha acontecido e ligaram-me, eu não me lembro quem é que me disse. Não. Mas fui eu que liguei no final da noite. Como é que ele não se lembra quem é que lhe disse? Pá, isto é inacreditável. Não. Meu Deus.
Fala. Não havia documentos, desculpe, estava a tentar apanhar, não havia documentos da TAP classificados no meu período. Aí está, não havia documentos da TAP classificados no período de Pedro Nuno Maserati. Portanto, eles só foram classificados depois da confusão com o computador, meus caros. Depois da confusão com o computador, como sempre defendemos, ao contrário do que disse a chefe de gabinete, que estavam lá documentos classificados da maior importância para a nação. Até podíamos morrer todos se aqueles documentos viessem à liça, viessem a público. Afinal de contas, não havia nenhum documento classificado no computador no tempo de Pedro Nuno Maserati. Relativamente à questão que David Neeleman coloca no seu artigo de defesa, legítimo, a única coisa que eu posso dizer é que eu assumo funções no Ministério das Infraestruturas em 2019 e a questão da privatização e de todo esse processo não se colocava em 2019. E, portanto, eu não fui ver nenhum documento de 2015. Eu era de uma determinada situação que estava, como eu já disse aqui, societariamente estabilizada, e é a partir dessa situação que eu inicio o meu mandato. Por isso... E não se inteira da situação da TAP nos anos anteriores. Nos anos imediatamente anteriores, como é que pode ter uma visão de uma empresa como aquela, uma mega empresa, sem ir ao histórico, pelo menos ao histórico recente? Não me revejo ou me incluo nessa leitura que David Neeleman faz, porque obviamente os documentos importantes para o meu trabalho eram do meu conhecimento. David Neeleman diz que houve uma grande pressão política no tempo dele, portanto no tempo em que ele tomou conta, por assim dizer, da TAP, uma grande pressão política por parte do Partido do Costume, o Partido das Pressões Políticas, o Partido da Socialista. Situações que estavam já resolvidas e superadas, ultrapassadas, pelo menos a questão da privatização e reconfiguração já estava estabilizada, eu não fiz não revisitei. Sendo que nós, entretanto, também fomos ouvindo aqui várias intervenções, nomeadamente sobre a forma como esse processo, do ponto de vista de transmissão de informação, foi feito. Porque ainda hoje, nós, de facto, quando olhamos para o relatório do Tribunal de Contas, não há nenhuma referência a esse negócio. Não sei se o Tribunal de Contas teve ou não acesso a esses documentos. O que sei... Está a dizer que o Tribunal de Contas não teve acesso ao negócio do David Neeleman de 224 milhões de euros da troca dos aviões grandes por os 50 e tal pequenos. E isso foi transmitido, sei pelo que vi na Comissão Parlamentar de Inquérito. É que quando houve a reunião, o tema não foi apresentado. Ao que sabemos hoje, foram documentos entregues numa pen. Que ninguém leu, ninguém quis saber, ninguém meteu em computador nenhum, passou todo ao lado. Também eram peanuts, não é? 224 milhões ou 226 milhões. O que é isso? O que é isso, meu Deus? O tema tem importância suficiente para ter sido falado, não foi. E, de facto, o relatório do Tribunal de Contas não fala sobre ele. E, portanto, quer dizer, não foi... Gaguinho. Eu não sei o que é que os meus antecessores souberam e não souberam, e portanto não quero estar a fazer juízos. Ouvi as intervenções deles aqui, só posso responder por mim e portanto vou seguir. Eu não considero a minha conduta negligente, pelo seguinte: eu não estava a acompanhar o processo, eu tinha competências delegadas, eu não estava a acompanhar o processo. E sou confrontado no final do processo com um contacto do Secretário de Estado sobre um valor que eu digo que acho que é muito alto, e depois no dia seguinte com outro valor em que me é dito que não é possível baixar mais. E é neste contexto que a minha intervenção é feita. Mas não é possível baixar mais porquê? Eu não me cabia a mim naquele quadro, e no quadro em que eu expus nesta audição, estar a fazer nenhum juízo sobre a legalidade. E por isso é difícil
estar-lhe a dizer que me arrependo de uma resposta que dou numa base de confiança com a minha equipa, que por sua vez, para não estar que por sua vez faz numa base de confiança para com a empresa. Eu, obviamente, que desejava que não tivesse acontecido assim. E foi um erro, um processo que correu mal e que custou a minha permanência no Governo e a minha presença na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, antes... E o teu futuro político, que agora estás desesperadamente a tentar recuperar. E diga-se de passagem, não de forma, enfim, desajustada. Ele está realmente a responder dentro do socialismo, quer não dizer nada, mesmo assim está-se a sair mais ou menos bem, relativamente aos outros que estiveram antes dele, está-se a sair muitíssimo bem até. Se não tivesse acontecido. Agora, em consciência... aquilo e por isso é que eu disse que agi de boa fé, foi nesse sentido. Eu sou confrontado com uma solicitação e com uma pergunta à qual eu respondo. Eu não ia a uma pergunta do Secretário de Estado, espera aí quer dizer, eu tinha aquele processo, não só tinha as competências delegadas, não tinha o processo a ser conduzido pelo Secretário de Estado. A culpa era do outro, do Secretário de Estado. Mas ele demitiu-se na mesma, vá-se lá saber porquê. Que por sua vez agiu, como ele explicou, no princípio da confiança de que a TAP estava, obviamente, a cumprir a lei. Mas não estava. Relativamente ao negócio da EME Brasil, eu também já o disse várias vezes, que não considero o melhor negócio da TAP das últimas décadas, porque os resultados da EME Brasil são demasiado impactantes. Porque é um prejuízo brutal. Saltam-nos à vista. Pois é. Impactaram a vida da TAP. Pois foi. De forma negativa e por isso não consigo fazer respeito quem tenha uma visão diferente, e já o disse da última vez, que quem tenha uma opinião diferente tem muito mais conhecimento sobre esta matéria do que eu e tem um histórico que eu não tenho e por isso... Mas não estamos a falar de conhecimento, estamos a falar do prejuízo, 1.600 milhões de euros, ou coisa que o valha. Então, mas isto é alguma conversa, isto é alguma visão? Não é visão, é dinheiro, perdemos quase metade do que já metemos na TAP, 3,2 mil milhões, a dividir por 2 dá 1.600 milhões, foi mais ou menos isto que se perdeu. Como é que pode haver duas visões sobre um prejuízo brutal como este? Não pode. Portanto, não venham cá com tretas. E enterramos ali dinheiro que nunca mais recuperaremos e, portanto, foi um negócio miserável. Mas agora também, aproveitando que daqui a nada posso me esquecer, dizer a este amigo que ele diz que foi ele, o ministro, nos últimos 50 anos que conseguiu que a TAP desse lucro. Eu quero recordar-lhe que nós enfiámos lá 3,2 mil milhões de euros. Mas isso não entra para o balanço não tem nada a ver com as ajudas financeiras. Tem, porque uma empresa completamente falida como estava a TAP, sem dinheiro para pagar aos funcionários, sem dinheiro para mandar vir mercadoria, sem dinheiro para comprar aquilo de que necessita e para se manter, para pagar a fornecedores, por exemplo, se continuasse assim, ia à falência. E assim não ganharia lucro nenhum. Portanto, não venha ele cá dizer, estavam à espera de prejuízo e afinal deu lucro. Deu lucro porque se manteve viva à custa de uma injeção monstruosa como nunca houve numa empresa de aviação de 3,2 mil milhões de euros. Assim também eu, quando ele diz, dizem que assim também eu digo, assim também eu. Se a gente tem uma empresa, a empresa está na falência, está no sufoco, não temos dinheiro para comprar nada, não podemos pagar aos fornecedores, nem podemos pagar aos funcionários, e vem alguém por trás de nós e paga-nos as dívidas todas, é muito natural que a empresa a partir daí comece a dar lucro. Óbvio, com as dívidas todas pagas, qualquer um tem lucro. Agora, o problema não é esse. O problema é que se não tivessem pago as dívidas, os tais 3,2 mil milhões de euros, a empresa fechava, pela simples razão de que não tinha cash flow suficiente, não tinha dinheiro para continuar a funcionar. Queria meter o jet fuel nos aviões e não havia dinheiro para pagar. Portanto, era simples. Este lucro realmente foi conseguido,
e não sabemos se é verdadeiro, mas a ser, foi conseguido porque nós, os portugueses, injetámos 3.200 milhões na TAP. Não venha cá com conversas que isso não entra nos cálculos. Entra. Se não fossem esses 3.200 milhões, a TAP ia à falência e fechava, e já não dava lucro nenhum, muito pelo contrário. Isso tenho que assumir, como disse da última vez, uma discordância com humildade, mas obviamente que a partir do momento em que eu tomo contacto e responsabilidade com o dossiê, eu não consigo, aquilo que sei, dizer que foi um bom negócio. Eu percebo a ideia, admito e tem racional a ideia de que uma intervenção possa ter sido valorizada pelo Governo do Brasil, que isso possa ter ajudado a TAP a ganhar direitos ou assegurar direitos de voo para o Brasil, mas na realidade... Na realidade é um prejuízo brutal, que me interessa a mim os direitos, que me interessa a mim portas abertas, se depois no final do exercício dá um prejuízo demoníaco. Não quero saber de benesse nenhuma, mas eu quero saber é se no final do ano a empresa dá lucro ou dá prejuízo. E dentro do prejuízo que desse pouco. Não, 1.600 milhões é muito dinheiro. Eu acho que os fatores que explicam o crescimento da operação da TAP no Brasil vão muito para lá da EMEA Brasil e acho que obviamente têm desde logo que ver com a falência da Varig e a substituição do espaço que foi desocupado pela Varig. Que era o que aconteceria à TAP se os portugueses não tivessem lá injetado 3,2 mil milhões. Não era a Varig só que ia à falência, a TAP também. Esta é a diferença entre uma coisa e outra. No Brasil ninguém quis meter na Varig dinheiro. E na TAP os portugueses, sem quererem, tiveram que o meter. Quer tivessem querido, quer não. E eu não conheço ninguém que achasse que foi bom negócio metermos lá aquele dinheiro. Eu não conheço ninguém que pense assim. A TAP ocupou, admito, e é aqui que eu faço essa concessão que a EMEA Brasil possa ter ajudado. Mas a TAP tinha um conjunto de vantagens também imbatíveis. Não só era uma companhia portuguesa, de um país com ligação histórica ao Brasil, o posicionamento geográfico do hub de Lisboa. E por isso deu o prejuízo que deu. A liderança de Fernando Pinto, que não só era brasileiro, como conhecia, como tinha dirigido a Varig, o que nos dava a nós, via CEO, uma vantagem grande. E a vantagem refletiu-se nos 1.600 milhões de euros. E depois a comunidade brasileira que nós temos em Portugal, que obviamente só por si viabiliza parte da operação. E isso também é relevante. Portanto, eu acho que haveria sempre um conjunto de vantagens para a TAP na ligação ao Brasil, que TAP bem gerida aproveitariam e acho que acho que dispensavam bem. Não sei se na altura, não sei, acho que na altura não dava para perspectivar, julgo eu, o que foi acontecendo ao longo dos anos. Mas, entretanto, passaram anos suficientes para, a determinada altura, se ter percebido que quanto mais depressa aquilo fechasse, melhor. Aí está. Acho que se fez pouco e por isso eu também, em resposta ao PSD, dizia, o PSD que escolheu este tema várias vezes, também teve 4 anos no poder e não fez nada em relação à EMEA Brasil. 4 anos não são 27, não é? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas sim, tem razão. Tanto vale uma coisa como a outra. Tanto vale o PS como o PS2. Eles querem é tratar da vida deles, o resto que se lixe. Senhor Dr. Pedro Nuno Santos, muito obrigado, senhores deputados. Terminamos a nossa segunda ronda e pronto. E ficamos por aqui, meus caros. Esta parte foi fundamental para percebermos que, pelo menos, ele deu a mão à palmatória em alguns pontos. Ele reconheceu o que fez mal, reconheceu este negócio desastroso que mais ninguém dentro do seu próprio partido reconhece. Toda a gente veio com umas desculpas. Mas pensávamos que era assim, pensávamos que era assado. A verdade é que aquilo foi uma desgraça. E se não tivessem fechado aquilo, continuava a ser até hoje e cada vez mais. Metem-se em negócios no Brasil, que é terra de gente esperta. O Brasil não é como Portugal. Eles são todos muito espertos, eles todos aprendem a fazer negócios muito mais rapidamente que nós. Não quero desenvolver muito este tema, porque eles vêm do Brasil para aqui ensinar-nos a nós a trabalhar. É brutal, hein? Os brasileiros são realmente muito espertos, têm uma grande capacidade de ganhar dinheiro, de arranjar negócios, de inventar negócios onde ninguém imagina que eles possam estar. E eles inventam-nos, eles criam-nos, eles tiram-nos do nada. Bom,
especialmente se for para não trabalhar muito. Mas a verdade é essa, e portanto nós temos que dar a mão à palmatória. Eles são muito espertos, eles são muito inteligentes para o negócio, e nós fomos para lá a pensar que íamos dar aulas ou que íamos ensinar alguma coisa a alguém. Não fomos ensinar nada a ninguém, saímos de lá falidos, fomos para lá tosquear, não é? Fomos buscar lã e saímos tosqueados, completamente tosqueados. Bom, meus caros, mas terminando esta segunda ronda, e ficamos por aqui. A primeira, como sabem, foi ao vivo. Esta só não foi porque eu pensei que era muito mais rápida, afinal ainda demorou 20 e tal minutos. Se eu imaginasse isso, porque eram só 5, é só 5 minutos de perguntas. Se eu imaginasse isso, eu tinha feito ao vivo outra vez, mas é igual, eu não corto nada, não edito nada, tanto faz que seja ao vivo ou como seja passado 2 ou 3 minutos, vai dar ao mesmo. Portanto, meus caros, muito obrigado por estarem aqui este tempo todo a aturar-me, e não há dúvida que hoje aprendemos pelo menos uma coisa. Não, sobre a TAP não aprendemos nada, sobre o dinheiro que se perdeu com o Alexandre Reis também não, sobre a miséria que aquilo é que vai dar prejuízo novamente, porque o que tem acontecido com a TAP é, no ano em que se injetam milhares de milhões, aquilo dá um certo lucro, no ano seguinte já está a dar prejuízo, que é o que vai acontecer com a TAP para o ano que vem. E mais uma vez digo, se não fosse aquela injeção, a TAP até fechava as portas, não dava lucro, nem dava prejuízo, não dava nada, terminava. Não sei se seria melhor, seria pior, mas seria uma história completamente diferente daquela que temos hoje em dia pela frente. E agora vamos tentar vender a TAP por uma tuta e meia, e vêm-nos eles dizer que o povo português vai ser ressarcido dos 3,2 mil milhões de euros que injetou na TAP. Ninguém acredita nisto, meus caros, ninguém tem 10 anos de idade, ninguém é ingênuo a esse ponto. A TAP vai-lhe acontecer como ao novo banco, vai ser vendido por uma tuta e meia, e tomáramos nós arranjarmos alguém que dê um décimo já seria muito bom do valor que nós lá já enfiamos. Muito obrigado a todos e até mais logo, se Deus quiser. Obrigado.